Eu preciso de Jesus. Sabe por quê? Porque eu sou pecadora. E Jesus morreu na cruz, lá no Calvário, pelos pecadores que querem o seguir, o receber, abraçá-lo, né? Aceitá-lo, porque ele nos aceita também. Aleluia. É uma oportunidade rica como essa, que brevemente será findada, vai cessar. Tudo isso aqui vai cessar. Após a tirada, o regresso, a partida, a subida desta igreja, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, a eleita de Cristo, a morena de Cristo, muito breve será removida do planeta Terra. E muitos lamentarão. A Bíblia diz, faz a pergunta e em seguida tem a resposta. Livro de Lamentações, parece-me que é o capítulo 3, o versículo, eu nem me lembro muito bem, não sei se é o 30, sei não, eu sei que está na Bíblia. De que se queixa o homem? É uma pergunta bíblica. Queixe-se dos seus pecados. Alguém diz, por que eu sou assim? Por que eu não tenho sorte das minhas coisas? Por que eu só vivo doente e não fico bom, já gastei tanto? Aqui é a resposta. De que se queixa o homem? Dos seus pecados. O pecado tem peso. O pecado tem sequela. O pecado tem recompensa. No pecado há galardão. Quem morre na prática do pecado recebe tudo isso. A recompensa. Assim como o pecador que for salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro Imaculado, também terá recompensa, a vida eterna. A coragem e a submissão de Cristo ao Pai. A submissão de Jesus Cristo ao Pai. É a coragem que nós não temos explicação. Se ele não fosse um homem santo, obediente ao Pai, até a morte de cruz, ele teria dito ao Pai, Pai, manda anjos para me livrar desta hora. E o Pai o mandaria anjos para me livrar desta hora. Mas para isto eu vim, para dar a minha vida aos pecadores. Quando ele estava sendo já afrontado, alguém se achando, porque já ia lançar a mão sobre Jesus para torturá-lo, para matá-lo, estavam se achando. Muitas das vezes a pessoa se acha, não se vê nada. Assim foram aqueles que se aproximaram do Mestre Jesus para pegá-lo e prendê-lo e dar o início do seu sofrimento por nossa causa. Nós somos, ouça bem estas frases, nós somos pecadores e precisamos que um nos perdoe. E este único, singular, chama-se Jesus. Alguém ouse morrer, dar a sua vida por um justo? Não existe. Só Jesus teve a incumbência, a coragem de dar a sua vida por nós.
O pecado que entrou no mundo através de um só homem. Não precisou muitos homens para que o pecado se alastrasse no planeta Terra. O homem não vigiou, o homem foi embelezado com o assunto da sua mulher, chamada Eva, e caiu em fracasso. Fracassou em desobediência ao nosso Deus, praticando o que não era para praticar, fazendo o que não era para fazer. Deus deu-lhe ordem e ele não obedeceu. E por isso o pecado reinou no mundo. No contexto diz que a lei foi até o pecado reinou até a lei. Ou a lei trouxe o pecado para o mundo. Até me escutando aqui um assunto, me passou pela mente. A antena foi para o outro lado, tem que estar ligado. É porque a gente se atrapalha, a gente escuta assim assuntos, aí a gente, né? Aleluia! Mas eu quero dizer a vocês que nesta tarde, o pecado que entrou no mundo por um homem chamado Adão, também Deus enviou a vida através de um homem justo, Jesus. Ele veio em carne para receber sobre si os nossos pecados. Se fez em pecado, em carne, recebendo o nosso pecado sobre si. Mas eu quero dizer a você que este justo Jesus, que não recuou, teve a coragem de receber sobre si o pecado da humanidade, ele ainda salva, ele ainda liberta, ele ainda perdoa pecado, ele pode todas as coisas. Não existe substituto para substituir Jesus, para que havia morrer novamente na cruz, ele mesmo todos os anos, ser morto, pregado na cruz. Não. A morte, o sacrifício de Cristo, foi uma só vez por todo. Em todos os tempos em que a igreja estiver aqui na terra, e o pouco curto de período de tempo após o arrebatamento, que ainda tem chance para alguém de não negar a Jesus, sendo torturado, o mártir da grande tribulação. Mas não queremos. O tempo da graça salvífica é agora. A graça salvadora, favor imerecido que Ana Lúcia não merecia. E veio do Pai, trazendo reconciliação para nós. O apóstolo Paulo dava graças a Deus por Cristo Jesus, enviado de Deus, trazendo reconciliação para os homens na terra. E nós somos gratos a Deus por esta tão grande salvação, que está para chegar ao ponto final. Muitos têm sido avisados, mas não dão crédito. Mas depressa dão crédito em coisas que não produzem salvação eterna, mas lhe conduz à perdição eterna. Aleluia. Você pode, nesta tarde, hoje mesmo, procurar uma igreja evangélica e fazer o seu pacto, a sua aliança, o conserto de sua vida com Cristo
hoje à noite, numa igreja evangélica. Ou pode ser até agora também. Porque uma coisa eu te digo, a morte reinou sobre a terra por causa do pecado. O pecado reinou e veio a morte sobre todos os homens. Por causa do pecado. Se não existisse o pecado, não existiria a morte para o ser humano. Mas a consequência do pecado, aleluia, ou a recompensa, o galardão, é a morte. O salário do pecado é a morte. Você pode entregar a sua vida a Cristo e ser um salvo por Cristo. Mas deste corpo humano vai para o cemitério. Este corpo humano vai para o sepulcro, para o túmulo, para 7 palmos. Mas bem-aventurado o homem que faz a escolha certa antes de morrer, entregando a sua vida a Jesus. No dia da vida de Cristo, você ouvirá Jesus chamar pelo seu nome. Já falei aqui no início. Porque o seu nome será escrito no livro chamado Vida. Se o seu nome não estiver escrito no livro da vida, que está lá nos céus, na mão de Cristo, você não ouvirá Jesus chamar pelo seu nome, porque você não entregou a sua vida a Ele, não se cadastrou com Jesus. Oh, glória! Tudo que você vai fazer aqui na terra, você faz um cadastro. Cadastro. É assim? É? Até a casa, a habitação, nossa casinha, 4 paredes, um tetozinho, casa simples. Tem que ter um cadastro lá na prefeitura, não sei mais por onde, Por quê? Imagine no céu, lugar de pureza, lugar de santidade, onde está o Santíssimo, o Deus eterno, com seu Filho Jesus, o Altíssimo, o Potentíssimo, que pode tudo. Ele é o grande eu sou. Tem ninguém grande em poder. É balela. Grande só Deus. É verdade. Grande só Deus. Ele pode todas as coisas na vida do ser humano. Ele é muito educado. Ele não obriga ninguém a se converter a Ele pela pregação do Evangelho. Muitas das vezes até pelo hino, né? Um sonho dado por Deus. Eu conheço pessoas que servem ao Senhor, foi através de um sonho. Sonhou vendo a vinda de Jesus Cristo e ela ficando. O clamor cruel no mundo, como vai ser mesmo, está na Bíblia. Está escrita a palavra de Deus, Deus não mente. Deus é puro, Deus é santo, santo, santo. Nele não há engano. Deus não engana ninguém. Ou você sobe para o céu, ou você desce as profundezas do abismo eterno, onde o camarada nunca mais, jamais sairá. Pede socorro, não tem quem vai lhe socorrer. Por quê? Porque a sua escolha foi errada. Não quis trilhar o caminho que vai para cima, como diz o sábio Salomão, está escrito na Bíblia Sagrada. Ele diz e está escrito, o caminho do céu é para cima. E o caminho do inferno é para baixo. Está escrito. Lê a Bíblia. Ah, a tua Bíblia não. Para mim tanto faz morrer, tanto faz não ser salvo. Tem gente que diz isso. Sabe por quê? Porque ele não conhece as Escrituras. Examinar as Escrituras. Ora, examinar as Escrituras. Glória a Deus. A morte pode ser hoje para ti. Tu ser surpreendido pela morte. Jesus não surpreende ninguém. Ele diz, eis que presto venho. Eis que estou à porta e bato. Eis bem-aventurado os que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia.
Lá não tem mais recurso, não tem mais solução. A solução é ainda aqui, com vida. Com vida. O que é que o defunto sente? O que é que o defunto pode falar, ouvir, ver? O morto está morto. Pronto. E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. E o juízo de Deus é sem misericórdia. Está escrito. O juízo de Deus é sem misericórdia. Não pense que no dia do julgamento final você vai encarar a face do juiz eterno. Você não vai ter nem coragem de erguer o seu rosto, a sua cabeça e olhar para o juiz eterno. Porque o livro das obras de cada um está escrito a sua incredulidade. As palavras horrendas que você disse com o povo de Deus. Aleluia. Tudo está escrito. O livro das obras. Assim como tem o livro da vida, para ser escrito o nome do pecador arrependido, tem o livro das obras. E a Bíblia diz que será perdoado todos os vossos pecados e será lançado no mar do esquecimento. Você já pensou? Está escrito. Todos os vossos pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor dos Exércitos. Foi lançado no mar do esquecimento todos os vossos pecados. Isso é quando o pecador se arrepende. Quando ele olha para dentro dele. Aleluia. E vê e reconhece que é pecador e precisa ser perdoado dos seus pecados para entrar lá no céu. Lá não entra de qualquer jeito. Não esqueça. Jesus não surpreende ninguém. Eis que presto vem, ele fala para o seu povo. Guarda a tua coroa para que ninguém tome. Permanece firme na fé. Mantenha-se firme na fé. Na confiança. Somos justificados por Cristo, pelo seu sangue. Diz a sua palavra neste capítulo que foi lido no contexto. Justificados por Cristo, pelo seu sangue. O homem justo, que derramou todo o seu sangue, depois de morto, ainda veio um gaiato, que compartilhou na tortura, na sua morte, e furou o seu lado com a lança. E a Bíblia diz que não tinha mais sangue do corpo de Jesus para ser derramado. Aí saiu água. Aonde o soldado romano, por isso que eu não quero ser romana, eu sou a serva de Deus. Agora, serva de Deus, romana não. Furou o lado de Cristo, ele já morto. E saiu água, não tinha mais sangue. Glória a Deus. Você parasse para pensar hoje, é hoje, quando você estivesse deitado, tudo em silêncio, tudo calmo, você parasse para pensar da vinda de Jesus ao mundo, que o Pai enviou, para dar a vida dele por ti, o que ele passou, o que ele sofreu, o que ele suportou, e não recuou, não negou de morrer por nós, eu tenho certeza que você chorava. Tenho certeza. 40 chicotadas nos lombos de Jesus. Ah, pensou? Cuspiram no rosto de Jesus. Cuspiram no rosto de Jesus. O que era nessa hora? Se ele fosse carnal, se ele fosse má, se ele fosse cruel, se não fosse o Salvador eterno, cuspir na cara de Jesus, e já morrendo, já expirando, disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. Cuspiu o rosto de Jesus, deram tapa na cara de Jesus, empurraram Jesus. Meu Deus do céu, ele caiu 3 vezes com o peso da cruz.
levantavam, judiando com Jesus, torturando a Jesus. Oh, aleluia! Tudo por nossa causa. Pare para pensar nisso. Você não pensa na morte de Cristo? Parece ser o dono da situação. Você não é o dono da situação. Você não é dono nem da sua vida. Você sabia disso? Que nem dono da sua vida você é. Aleluia. Porque quem deu fogo de vida foi Deus. E Ele tira qualquer hora, qualquer momento que Ele queira. Por isso que é bom você querer Jesus. Porque ainda que você morra hoje, morre salvo, justificado por Cristo Jesus, pelo sangue derramado pelas ruas de Jerusalém, até chegar no Calvário. Eita glória! Você quer Jesus agora? Vem até aqui. Queremos orar por você. Jesus está de olho em ti. Mas tem outro também que está de olho em ti. É porque Jesus não tem deixado ele avançar o sinal contra ti. Senão tu já teria sido ceifado. Mas o dono da vida, que dá fogo de vida a cada um de nós, está de olho em você. Pare para pensar que a vida aqui na terra não é só essa, como diz o apóstolo Paulo. Se a nossa esperança em Cristo fosse apenas esta vida, seríamos os homens mais infelizes no planeta Terra. Mas a nossa esperança em Cristo é a vida eterna. E o nosso nome está escrito no livro da vida. Vim até aqui, queremos orar por você. Essa mulher até é doida, né? Não é só crente que é salvo, não. E eu lhe digo uma coisa bem curta e certa. E ele tem que ser crente fiel, porque se não for um crente genuíno, um crente padrão, no plano de Deus, também fica com você. Tem que ser crente cristão. Crente, com o Espírito de Deus, fogo da Shekinah de Deus. Tem cão que resista, um cristão verdadeiro. Pode fazer e dizer o que quiser com ele ou com ela, mas ela não abre mão de Jesus. Nosso Deus, Pai Celestial, te damos graça por tudo. Te damos graça porque foi feito o teu trabalho. Satanás pensava que nós não iríamos te cultuar nesta tarde, mas nós te cultuamos. Abençoa esta senhora com a sua família, que nos deu, que nos cedeu a energia elétrica ali na sua casa. Mais uma guerra perdida para Satanás. E nós somos mais do que vencedora. Tudo para a honra e a glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. E quem tem fé, diga amém.